A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. O que significa graça? Graça significa favor imerecível quando ninguém merecia. Então nós vemos na palavra de Deus, a graça de Deus significa a misericórdia de Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Isto é graça. Isso significa a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi tão grande, porque no momento que Adão desobedeceu a Deus, e aí veio o pecado. E o pecado atingiu todos os seres humanos, atingiu as plantas e atingiu os animais. E através do pecado de Adão entrou a morte. Por isso nós nascemos, crescemos, morremos por causa do pecado. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para pecar. Deus criou o homem perfeito para viver no jardim do Éden e viver eternamente aqui na terra. Mas Deus também deu livre-arbítrio ao homem de escolher obedecer a Deus ou não. E Adão, nós vemos que desobedeceu a Deus, comendo do fruto proibido e pecou. E Romanos capítulo 3, versículo 3 diz que o pecado passou para toda a geração. Então aí nós vemos também a ação de Deus para restaurar o homem. Porque a Bíblia diz que Deus não desistiu do homem. Gênesis capítulo 3, 15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus fez a promessa, depois que deu a sentença a Adão, a Eva e a serpente, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que significa a graça de Deus, Deus também fez uma promessa lá em Gênesis, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E nós vemos que Deus renovou a promessa através dos profetas. Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem dará luz. Então nós vemos ali que já estava profetizado que Jesus ia nascer, ia vir de uma virgem. E nós vemos lá o cumprimento da palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador do mundo. Então nós vemos que se cumprindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não desistiu do homem. Envia o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar o homem. Quando diz o homem, toda a humanidade, toda a raça humana. Por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. O mundo significa pessoa. De uma tal maneira que não tem explicação, que deu seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Então Jesus ele veio para novamente restaurar o homem. Por causa do pecado do homem, existe uma barreira de separação. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, por causa das vossas iniquidades, existe uma barreira de separação entre Deus e o homem. Mas Jesus veio para quebrar essa barreira. Então, Jesus veio para fazer o sacrifício na cruz do Calvário, para nos salvar e dar o direito, novamente, à vida eterna com Cristo. Então, nós vemos agora a manifestação da graça. A manifestação da graça, ali, na cruz do Calvário. Tinha dois malfeitores. Os dois malfeitores, todos os dois já tinham sido condenados pela sociedade, crucificados, e não tinha jeito. Mas a Bíblia diz que os dois blasfemavam contra Cristo, dizendo assim: tu fizeste tanto milagre, cego vê, paralítico andar, faz um milagre agora, desce da cruz, salva de meio, salva nós. E Jesus em silêncio. Mas teve um que se arrependeu e disse assim: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Esse ex-ladrão, ele se arrependeu, porque ele repreendeu o outro e disse assim: nem na hora da morte eu temo o Senhor.
esse homem aí é justo. Significa que Jesus é justo, é santo. Jesus não pecou. E ele disse, e nós estamos aqui porque nós merecemos. Então ele reconhece que Jesus é justo, inocente e ele é culpado. Ele reconhece que ele é pecador. E sendo condenado pela sociedade, sabendo pelos vossos pecados. Mas depois ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha, vê um coração arrependido e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é graça. Mesmo na última hora, Jesus perdoou. Mesmo na última hora da sua partida, da sua morte, Jesus perdoou. Então Jesus salva. Mesmo na última hora, se a pessoa abrir o coração, se arrepender, Jesus perdoa. Por quê? Porque a graça de Deus é manifestada. A graça significa favor imerecível quando ninguém merecia. Nem eu merecia, nem você merecia a salvação e o perdão de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, Deus dá oportunidade ao homem. Mas o outro não quis, o outro não se arrependeu. Não reconheceu que era pecador e nem reconheceu que Jesus era o Salvador. Mas o outro sim, o outro na última hora reconheceu que era pecador, que Jesus era inocente e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Isto é graça. Graça que significa a misericórdia de Deus. Também tem outra passagem da Bíblia Sagrada, onde pegaram aquela mulher no ato de adultério e levaram até a presença de Jesus. E disse, olha, na lei de Moisés manda que essa mulher seja apedrejada. E tu o que diz? Porque na lei diz que se você pega o homem e a mulher, os dois iam ser apedrejados. Mas eles só trouxeram a mulher para acusar e também procurar uma falha em Cristo. Se ele ia cumprir a lei ou não. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, 3 vezes ele perguntava. Na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus, em silêncio, Jesus escrevia no chão. Depois Jesus disse assim, atirai a primeira pedra que não tiver pecado. E a Bíblia diz que todos tinham pecado. Todos, do mais novo ao mais velho, tinham pecado. E todos saíram da presença de Jesus, daquela mulher. Só ficou Jesus e aquela mulher. Jesus perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem tampouco eu te condeno. Quem poderia condenar aquela mulher? Era Cristo, porque ele não tinha pecado. Então ele poderia condenar. Mas Jesus veio trazer a graça de Deus, o perdão de Deus. E perdoou aquela mulher. E disse assim, vá em paz e não peque mais. Isso significa o amor de Deus, a graça de Deus. Existem várias passagens na Bíblia Sagrada que é manifestado a graça de Deus na nossa vida. Assim como o filho pródigo saiu da casa do pai, retornou novamente e o pai estava esperando. Quando o filho retorna, o pai mandou trazer presente para ele. Veste nova, anel e sandália. Sabe o que significa? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Mas tem muitas pessoas que não querem aproveitar a graça de Deus. Rejeita Cristo. Não busca o Senhor. Então eu quero trazer essa palavra dizendo assim. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busca o Senhor, porque a graça de Deus quer lhe alcançar, quer perdoar os seus pecados. Não importa o pecado que você cometeu. Jesus, ele quer perdoar. Mas você tem que buscar o Senhor. Assim como esse ladrão na cruz buscou o Senhor naquele momento. Jesus perdoou. Mas aqueles que não quis buscar a presença de Deus, não se arrependeu, então não buscou a misericórdia de Deus. Termino dizendo que a graça de Deus quer te alcançar, quer perdoar os seus pecados, quer te restaurar novamente. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 14, 7, ainda há esperança para a ave que foi cortada. Mesmo que não tenha valor, acho que não tem mais jeito, mas para Deus tem. Agora você precisa abrir o coração, entregar a sua vida a Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação.